Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a essa casa, revendo companheiros, né, já conhecidos e de longa data, e conhecendo também novos companheiros. Isso é muito, muito gratificante para todos nós, né? Bom, o nosso estudo de hoje, ele é interessante e importante, porque nós vamos falar sobre o perdão. E o perdão, por natureza, ele é divino. E por necessidade, se faz humano. O que realmente acontece, que as nossas dificuldades e as nossas limitações em perdoar, elas estão ligadas ao nosso conceito do que é perdoar. Achamos que perdoar é coisa de pessoa o quê? Fraca, covarde, que aceita tudo sem revidar, que não reage às ofensas nem às agressões. E realmente é esse o conceito da nossa sociedade. Será que a pessoa que perdoa, ela demonstra realmente fraqueza de caráter? Será que perdoar é covardia realmente? Certamente que não, né? E essa resposta, essa afirmativa, nem é nossa. É do Cristo, que vivenciou e exemplificou para todos nós o perdão. Perdoou Pedro por negá-lo 3 vezes. Perdoou Judas por traí-lo. E perdoou a toda a humanidade por crucificá-lo. E pelo que nós sabemos, Jesus, ele nunca demonstrou fraqueza de caráter. Alguns podem estar, nesse momento, pensando: mas Jesus é um ser iluminado, um espírito superior. Já era natural nele o perdão, vivenciar isso. Sim, mas vamos analisar mais um pouquinho, vamos raciocinar mais à frente. Será que esse espírito superior, iluminado, viria a este planeta de provas e expiações, numa encarnação difícil para ele, para nos orientar naquilo que não estivesse na nossa capacidade de realização? Será que ele viria aqui para perder esse tempo como um espírito iluminado? Certamente que tudo que Jesus nos orientou está dentro da nossa possibilidade de realização, sim. Então, o que é perdoar na realidade? Nós fomos aos dicionários da nossa língua. E lá está. Perdoar é remitir, desculpar, absolver. Se for tão fácil assim, se só isso é fácil, não é não? Eu desculpo a Maria pelo que ela me fez, mas ela é que não passe na minha frente para ela ver só o que vai acontecer. Não é assim? Então, perdoar não é tão simples. É complicado. É complexo, realmente. Isto porque envolve sentimentos como a raiva, o ódio, o ressentimento,
a mágoa. E aí a coisa complica, né? Então, para buscarmos, né, a mudança de conceito com relação ao perdão, que não pode ser fácil demais, mas também não é um ato de covardia, de fraqueza, como conceituamos na atualidade. Vamos analisar o perdão sobre duas visões: a visão científica e a visão evangélica. Por estas duas visões, tentaremos compreender o perdão de outra forma, para tornar a nossa prática, o nosso exercício, mais fácil com relação a esse sentimento. Vamos começar pela visão científica. Nos Estados Unidos, na Califórnia, o Dr. Fred Luskin é um psicólogo. Ele desenvolveu um trabalho muito interessante, chamado Projeto para o Perdão. Dr. Luskin, ele se utilizou de 200 voluntários e a sua pesquisa, ela levou 2 anos para ser finalizada. Dr. Luskin resolveu estudar o perdão uma vez que ele sofreu uma ofensa muito grande, que o deixou num estado de sofrimento imenso. Então, ele resolveu estudar o perdão e pesquisar do momento que a pessoa é ofendida e agredida, todo o processo por que ela passa, até o momento em que ela tem que fazer a opção. Ou continuar com aquele sentimento de raiva, perdoar, ou até se vingar. E no final, né, da sua pesquisa, ele lançou o livro O Poder do Perdão, que eu trouxe para vocês. Aqui não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante, uma vez que ele relata, né, casos, faz análise da sua pesquisa, de fatos acontecidos na sua pesquisa, e traz exercícios simples da prática, de como exercitar o perdão. O livro é muito interessante. Nós vamos analisar, dar uma breve pincelada em pontos desse livro, tá? Dr. Luskin, ele nos diz, no início do livro, ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara a pessoa magoada com um controlador de tráfego aéreo, onde este profissional, ele tem a responsabilidade de manter no ar os aviões, para que não hajam as quedas. Dr. Luskin diz que a pessoa magoada, ressentida, ela também mantém no ar, no campo mental, os aviõezinhos da mágoa, do ódio, do ressentimento, e que isso traz um malefício enorme para a pessoa, uma vez que dispõe, para manter no ar esses aviõezinhos, a pessoa dispõe de energias negativas que vão levá-lo, sim, a enfermidades, como nós vamos ver mais para frente. Dr. Luskin diz também que depois que instalada a mágoa, fica difícil removê-la, que é necessário uma vigilância sobre nós, no momento em que se dá um fato de agressão ou de ofensa. Justamente esta vigilância é para não deixar esses aviõezinhos, decolarem. Porque quando somos ofendidos ou agredidos, o que acontece? Nós
a tendência é reagir. E há um desequilíbrio, como vocês também vão poder ver, né, orgânico, psicológico total em todos nós. Então, para que isso não aconteça, é mantermos uma vigilância. Sofreu a agressão ou a ofensa, não deixar as emoções negativas, como a raiva e o ódio, assumirem o controle. Dr. Lusky também diz que na prática, eu tenho que beber água, tá? Márcia já sabe que eu fico seca. Ele diz que na prática, o que acontece é que essas situações de ofensa e de agressão, elas tornam-se prioridades na nossa mente. Volta e meia, nós estamos lembrando daquele fato. Até inconscientemente. A gente passa um instante, daqui a pouco estamos lembrando da situação. E que as pessoas que nos irritam e nos incomodam como o ofensor, eles se tornam campeões de audiência nos nossos momentos de reflexão. Podem notar. E nós, assim, elaboramos resposta, discursos. Ela vai ver, quando ela passar na minha frente, o que eu vou falar para ela. E isso nós elaboramos no nosso campo mental. E planejamos até vingança. Ele diz que essa não é a melhor solução. Que nós não devemos fazer isso. Porque o pensar está sob o nosso controle. Que nós temos que priorizar, sim, quando estivermos pensando em momentos desagradáveis de ofensa, de agressões, que devemos elevar os nossos pensamentos a coisas interessantes e importantes para nós. E isto está sob o nosso controle, sim. Devemos pensar num projeto de curso, num planejamento de uma viagem, uma reunião familiar, para que possamos diluir aqueles pensamentos que tanto mal nos causam. Ele também analisou o fato de que temos por hábito deixar a chave da nossa cura e da nossa felicidade na mão do ofensor. Isto é, enquanto aquela pessoa não vier pedir desculpas, não vier pedir perdão pelo que fez, nós continuaremos a sofrer. Nós estaremos enfermos e assim vamos continuar. Nós depositamos a chave da nossa felicidade na mão do outro. É claro que uma pessoa que nos agrediu ao ponto de tirar a vida de um familiar nosso, raramente virá se desculpar ou pedir perdão por aquilo. E aí nós vamos levar, então, aquela enfermidade e aquele transtorno até o momento do desencarne. O que os cientistas não sabem, e que nós sabemos, é que depois do desencarne, nós vamos sofrer muito mais. Porque nós vamos buscar o nosso ofensor e vamos nos tornar obsessores dele. E aí o nosso sofrimento vai ser muito maior. O que nós temos que fazer realmente é a opção certa. Perdoar é uma necessidade nossa. É o nosso bem-estar, é um ato de inteligência o perdão. Nós temos que ir além do nosso sofrimento e da nossa dor para realmente nos curarmos. Divaldo Franco, médium,
médium e orador espírita e um grande divulgador da nossa doutrina, ele diz que a raiva é lixo mental, que é um ácido corrosivo que vai nos envenenando internamente. E isso é fato. Shakespeare, um dramaturgo, escritor do século XVI, ele deixou um pensamento muito interessante que eu adoro, esse pensamento de Shakespeare. Ele diz o seguinte: tomar veneno, ou guardar raiva e ódio, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Lê do engano. Nós é que vamos acabar desencarnando em consequência das enfermidades e das doenças que nós vamos contrair, sim. Então, é um ato inteligente. O único veneno que eu permito a vocês em dose eventuais sou eu, tá? Que é um veneno bonzinho, tá bom? Então, é um ato inteligente, o perdão. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa do Dr. Luskin para vocês. Não. Agora nós vamos conhecer o campo da ciência que estuda essa relação. É mente, corpo e emoção, tá? Vamos ver qual é o campo da ciência. É a medicina psicossomática. É o ramo da medicina que se ocupa das enfermidades orgânicas que têm em sua origem uma grande participação dos processos emocionais e das dificuldades de lidar com essas emoções. Então, olha, vejam bem o que eles nos dizem ali. Se ocupa das enfermidades orgânicas que têm em sua origem uma grande participação dos processos emocionais. Isto é, de não sabermos lidar com as nossas emoções, tá? E eles nos afirmam, a ciência nos afirma, que são inúmeras essas enfermidades e grandes, muito grandes, esses transtornos psicológicos causados por esses sentimentos e por essas emoções negativas, tá? Vamos ver agora o que dois pesquisadores cardiologistas, Dr. Meyer Friedman e Ray Roseman, eles fizeram pesquisas, né, com pessoas também, com pacientes deles, e identificaram duas personalidades psicossomáticas. A personalidade do tipo A e a personalidade do tipo B. O que nós vamos fazer é ver as características de cada personalidade e as enfermidades a que essas pessoas estão propensas. Vejam bem, eles não afirmam que as pessoas vão contrair essas doenças, mas que têm um grande percentual de realmente virem a sofrer desse mal. Tá bom? Então, vamos ver na personalidade A quais são as características das pessoas. Ambição, preocupação com o ter e não com o ser, impaciência, competitividade, preocupação física e mental, incapazes de relaxar, dedicação excessiva ao trabalho, controle rígido sobre os outros e hostilidade. Qual a enfermidade que eles chegaram à conclusão que essas pessoas com essas características podem vir a sofrer? Vocês me desculpem, mas eu estou resfriada. Então, eventualmente, a voz falha.
Vejam bem. Doenças cardiovasculares, notadamente o infarto de miocárdio, tá? Agora, na personalidade do tipo B, vamos ver as características. Tranquilos, lentos, não se preocupam em geral com prazos, evitam assumir encargos extras, normalmente se mostram seguros e firmes. Qual é a doença que essas pessoas podem vir a sofrer? Doenças reumáticas. Né? Normalmente todas ites, né? Ites disso, tendinite, bursite, e vai por aí afora. Tá bom? Doenças reumáticas. Mas, recentemente, a doutora Lídia Temunrock, ela, também uma pesquisadora americana, ela identificou uma terceira personalidade, a personalidade do tipo C. Vamos ver as características dessas pessoas. Vamos lá. Sentimentos reprimidos, pessoas mal-humoradas, pessimistas, não aceitam críticas, dificuldades em reconhecer seus erros, raiva contida, olha a raiva, ansiedade e profunda desesperança. Vamos ver as enfermidades, principalmente a raiva e a ansiedade, que, segundo os pesquisadores, são os dois sentimentos que mais adoecem no mundo. Raiva e ansiedade. Eu trouxe aqui um livro muito interessante sobre ansiedade, de Alírio Cerqueira Filho. Esse é espírita, tá? Cura espiritual da ansiedade. E é muito bom, realmente. Tem companheiros da nossa casa que se utilizaram desse livro e ficaram realmente, funcionou para eles. Então, eu recomendo, está aqui, eu trouxe como uma forma de recomendação para vocês que queiram ler. Bom, vamos ver as enfermidades? Câncer, hipertensão, diabetes. Vamos em frente, não acabou não. Gastrite, alergias, úlceras, cefaleia. Vamos em frente, que ainda não acabou. Hipertensão e doenças psiconeurológicas. Tudo isso e muito mais. Eu não trouxe tudo, né? Porque senão eu ia assustar vocês. E a minha intenção não é essa, gente. É de trazer informações para vocês. Não de assustar, mas está aí. E esse fato da raiva contida, da mágoa, o câncer, isso também é um fato vivenciado em família por mim, né? A pessoa, ela ficou extremamente magoada pelo abandono do marido e levou aquilo por muito tempo com aquela mágoa, raiva contida ali, né? E veio a desencarnar em motivo de câncer no intestino, tá? Então, realmente, a ligação, e não somos nós que estamos falando, é a ciência que, depois de muito tempo, né, resolveu fazer essas pesquisas e vem realmente comprovando que os sentimentos negativos são terríveis para a nossa organização física, para o nosso campo psicológico, mental. Então, é inteligente perdoar. Não é não? O que vocês acham? Não é? É de inteligente. Bom, aqui nós temos a definição de saúde da OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Estado positivo de bem-estar físico. O que é saúde para eles? Estado positivo de bem-estar físico, psicológico, social, econômico e espiritual. E não somente ausência de doenças. Vejam, não basta estarmos bem de saúde. Não ter doença, aliás. Não ter doença. Nós precisamos estar plenamente bem em todos esses campos. Tá? Para
sermos considerados saudáveis. Saudáveis. E realmente a questão do perdão é assim a opção mais correta. A vingança, como o Dr. Luskin ele evidenciou em seu livro, realmente nós somos uma sociedade vingativa. E isso foi constatado em pesquisa também. Dr. Jeffrey Murphy, do Arizona, ele, professor de Direito e Filosofia, ele no seu livro, eu trouxe até o nome do livro para vocês também. Não tenho o livro, mas eu trouxe aqui. Perdão e seus limites. Ele constatou, ele diz que as estatísticas de pesquisa mundial sinalizaram que a pátria do Evangelho, que é o Brasil, está em terceiro colocado no ranking de nações onde o sentimento de vingança é mais evidente. Então, nós só estamos atrás da Bielorrússia e da Bélgica. Nós somos a terceira nação onde o sentimento de vingança é mais evidente. Então, quando se fala em perdoar, na pátria do Evangelho é uma necessidade. Temos que refletir sobre isso. Temos que estar atentos, vigilantes, constantes nas nossas ações. Porque realmente perdoar uma pessoa, né, um chefe que nos envergonha, uma amiga que nos trai, é difícil, não é fácil. Mas temos que começar nesse exercício. Temos que começar a praticar. A ciência estudou, pesquisou anos para nos dar essa informação e dizer que essas enfermidades têm a causa desses sentimentos, que precisamos modificar. E agora nós vamos ver o perdão sobre a visão evangélica. Esteve entre nós, há 2016 anos atrás, um espírito de luz, médico das almas, psicólogo, um grande psicólogo, que já nos dizia tudo isso. Ele já nos informava sobre a necessidade de perdoar, que foi Jesus. E como é que Jesus, ele nos convocava ao perdão? Através das suas orientações. E ele, era assim que ele nos convocava: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. É claro que consideramos amar os inimigos uma utopia, né? Uma fantasia, gente. Que somente Jesus teria essa condição. Mas Jesus também compreendia a nossa dificuldade. Ele sabia da nossa capacidade, mas também sabia da nossa dificuldade que teríamos em perdoar, em amar os inimigos. Não é fácil. Mas vamos analisar o que Jesus fala ali nesta passagem para todos nós. Vejam bem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Jesus está nos mandando procurar o ofensor? Busca ele, abraça, beija e diz que você perdoa. É isso que ele está nos orientando? Não. Ele está dizendo para orarmos pelo ofensor ou pelo agressor. Envolvê-lo em vibrações positivas, desejando todo o bem a ele. É isso que Jesus nos solicita. E isso está ao nosso alcance? Hein? Está, não é? Ir até o inimigo seria uma coisa desconfortável. A sua presença nos faria até mal. Mas, exercitando a oração, incluindo ele naqueles momentos nossos de oração na manhã ou da noite, né? Devagarinho, nós íamos fazendo isso, vai se tornando fácil orar pelo inimigo, desejar todo o bem possível a ele. Vejam o que Espírito Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela nos diz: não é importante que o outro, o agressor, aceite a vibração luarizadora de quem perdoa. Portanto, a ação beneficente é sempre maior e mais útil para quem a exerce. Todavia, se a onda de amor encontra receptividade naquele a quem vai dirigida, mais extraordinários serão os efeitos da doação. Vocês vejam que o Espírito nos diz sobre essas vibrações, sobre as nossas orações para o agressor, para aquele que nos ofendeu. Que nós somos, em primeiro lugar, beneficiados. Nós seremos beneficiados, em primeiro lugar. E se o ofensor estiver receptivo àquelas vibrações, os nossos benefícios serão intensificados. Vejam como Jesus, ele sabia e entendia tudo de que nós necessitamos. Está aí. Orar pelos inimigos é isso. É vibrar por eles. Amar os inimigos é dessa forma. Vamos para uma outra passagem que Jesus também estava nesse momento de pregação. Se o nosso irmão pecou contra nós, o chamemos em particular e acertemos as dificuldades. Vejam bem. Nesse momento dessa pregação, ele estava, isso está, Jesus no lar, tá? Isso é narrado pelo Espírito Neio Lúcio. Jesus estava pregando e percebeu que Pedro, né? Irreverente sempre, Pedro, ele simboliza todos nós, né? Nas imperfeições, não é verdade? Então, Pedro estava ansioso, nervoso. E Jesus percebeu. E pergunta: o que houve, Pedro? O que está havendo? Aí ele: não, mestre, eu acabei de chegar de um conflito com os meus familiares. Estávamos na rua e houve um conflito entre nós. Meu tio e meu primo me xingaram me acusaram de delapidar o patrimônio da família. E Jesus calmamente pergunta: e assim, Pedro, o que respondeste, o que fizeste? Ah, mestre, você sabe, né? Eu revidei. Ué, isso é natural, eu revidei. Eu, em plena rua, eu os acusei também. Meu tio de ser um sovina, quanto mais. E meu primo de ser um mentiroso.
E todos estavam assistindo, mas eu também falei aquilo que eles mereciam ouvir. Nós podemos imaginar essa cena na rua, né? Né? Nenhum de nós já participou de cena assim. Isso é só lá para as outras casas. Aqui na Trabalhadores de Jesus, ninguém participou de cenas assim de conflito, em família, fora, de ofensas, não, né? Então, vamos ver, né, que Pedro estava envolvido num escândalo também. E qual era a dificuldade de Pedro, gente? Qual era a dificuldade de Pedro? Porque se ele chama, como Jesus estava pregando naquele momento, chama, olha lá, se o nosso irmão pecou contra nós, o chamemos em particular e acertemos as dificuldades. De repente, aquele escândalo não seria necessário, né? Uma vez que vamos conversar em particular e, num diálogo, a coisa funciona melhor, não é? Do que em atritos, em conflitos sérios. Qual é a dificuldade? Qual foi a dificuldade de Pedro? Alguém pode me dizer? Olha só. Isso aí também. E isso é o quê? É a nossa relação intrapessoal, de não sabermos lidar com as nossas emoções também, tá? É um conflito nosso intrapessoal. Mas também é a relação interpessoal com o outro, que nós não sabemos lidar com o outro nesses momentos. Porque nós deixamos que a nossa emoção, ela assuma o controle. E aí, falamos coisa, não é verdade? Falamos coisas que depois nós vamos nos arrepender. Por quê? Deixamos, e isso é motivado por quem? Um dos grandes, são dois, mas este de Pedro, são dois dos grandes, né? Empecilho para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Quais são? Orgulho e egoísmo, que também, né, a vaidade está aí. Mas, nesse caso de Pedro, foi o quê? O orgulho. Eles não podem falar assim comigo. Quem eles pensam que são? E aí não sabemos lidar com isso e deixamos as nossas emoções assumirem o controle da história. Eu trouxe para vocês uma dica sobre essa questão de conflitos, tá? De como lidar melhor com os conflitos. E essa ideia eu tenho praticado, porque eu tenho dificuldade com isso. Não tenho tanto mais, porque eu estou praticando esse exercício. Facílimo, gente, vocês vão gostar. Eu tenho praticado e realmente está dando bom resultado. Eu estava lendo esse livro aqui, Desenvolvimento Espírita, de Alquindar de Oliveira, tá? E ele tem várias colocações interessantes de como podemos lidar com os conflitos. E eu peguei uma ideia dele e apliquei na minha vida. E muito interessante, sabe por quê? Facílima. Quem ainda não ouviu aquela história assim? Conte até 3 antes de falar. Hein? Todo mundo, eu acho que já ouviu isso, não é? É conte até 3 ou conte até 10? Até 10, então, vamos. Então, vamos até 10. Então, tiro o 3. O 3 é mais para frente. Porque eu fiquei na dúvida. Conte até 10. Quem já não ouviu? Agora que ouviram. Agora, então, já ouviram. Conte até 10. Quem já ouviu? Todo mundo, não é? Então, foram feitas pesquisas científicas em que eles comprovaram que não precisa se contar até 10. Basta contar até 3. Aí é que entra o 3. Basta contar até 3. É o tempo, é a fração de tempo exata para que o nosso racional, vejam bem, supere o emocional.
Porque nós nos deixamos levar pela emoção. Em qualquer circunstância, é ela que vai gritar primeiro. Então, eles pesquisaram isso, a contagem que nós podemos fazer, até 3. Digo para vocês, sou franca em dizer, eu estou fazendo esse exercício, mas eu conto até 20 e 30 ainda. É verdade. Mas vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil, gente. É superação, nossa. Não é um esforço grande. E nós não podemos jogar isso para debaixo do tapete, não. Nós temos que cair e dizer, olha só, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso trabalhar isso. Então, mas eu não consigo, 3 nem pensar, nem 10, eu tenho que ir até 20, 30 mesmo. Né? Eu tenho marido. eu tenho marido, brincadeira. Coitada, é um amigão, olha. Mas às vezes, né, marido também tira a gente do sério. Então, nós temos essa dificuldade. E realmente, toda vez que eu agora faço esse exercício, as minhas colocações, elas são mais equilibradas, mais centradas, gente. Eu não estou deixando, é o tempo que eu vou me acalmando, vou voltando ao meu equilíbrio. Porque o que acontece, quando a gente deixa as emoções aflorarem, o que acontece? E normalmente é isso, elas tomam conta. O nosso orgulho, ele manda. O nosso egoísmo também ainda, em muitas ocasiões. E nós temos que procurar fazer meios de controlar isso. Vocês vejam que a raiva, os pesquisadores também fizeram isso, né? Como é que se desenvolve todos esses sentimentos quando estamos no momento da emoção? As altas cargas vibratórias danosas, elas são lançadas pela mente ao nosso sistema nervoso, central nervoso, tá? Nervoso central, né? E depois é lançada essas energias negativas no nosso sistema circulatório e respiratório. Vejam bem os danos na nossa organização física. Depois, as glândulas endócrinas, elas absorvem essas energias, se desequilibram e lançam ao sistema imunológico, que se desestrutura. Sistema imunológico desestruturado, o que acontece? Nós ficamos abertos às doenças. Vejam bem. E isso é fato. Quer ver? Vou contar. Vamos ver se não é uma realidade. Toda vez que somos ofendidos, ou sofremos uma agressão, ou qualquer coisa, até uma pessoa fechar o nosso carro na rua, aquilo nos irrita, né? Então, a primeira oportunidade a gente vai contar para alguém. Poxa, eu estava vindo tranquilo, veio um e me fechou, e já aquilo irritado, não é? O que acontece naquele momento, ou numa outra ofensa qualquer? O que acontece no momento em que você vai contar para a pessoa? As mãos começam a suar, o coração começa a acelerar, a respiração fica ofegante. Toda vez que você contar um fato de agressão ou ofensa, você vai reagir desta maneira. Sabe por quê? Porque o nosso organismo e a nossa mente não sabe diferenciar o que é um fato do passado de um fato do presente. Então, toda vez que eu conto para a minha organização física, aquilo está acontecendo naquele momento. E ele reage exatamente igual quando aconteceu no dia. E nós estamos nos prejudicando cada vez mais. Nós estamos causando danos à nossa organização física e mental também. Vejam bem, como a coisa é séria. Seguindo aqui, então a dificuldade de Pedro era
o relacionamento com o outro e com ele mesmo, de não saber controlar as suas emoções. Tá? Vamos mais para frente, ainda temos tempo. Essa passagem de Jesus, ele serve a situação de Pedro, não é mesmo? Cabe muito bem. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. É claro que teremos que reparar, né? Tudo que nós fizermos estará dentro da lei de ação e reação. Nós temos que, se vamos ofender, se vamos agredir, se vamos fazer mal ao outro, é uma lei de causa e efeito, né? Nós vamos ter que reparar de alguma forma. Vamos mais à frente. Jesus também, ele nos diz, olha como Jesus, ele tinha tanta informação para nos trazer, como nos trouxe, né? Sobre a questão do perdão, de sermos tolerantes, pacientes, né? De sabermos lidar com o outro. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe a outra face. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Gente, o que Jesus quis dizer com isso? Que se alguém bater na face direita, dê a outra também, bate aqui. É isso que ele realmente quis nos dizer? Não, né? Qual é a outra face que nós devemos mostrar, exemplificar até para o outro? A da mansietude, da pacificação, da docilidade, não é? Se o outro é agressor, agressivo, nos ofende, né? Vamos mostrar o outro lado para ele. De repente, vocês já viram que muitas das vezes, quando a pessoa nos agride e nós vamos com toda a paciência, o que está havendo com você, fulano? Ele desmonta. Ele desmonta. Mas não, a gente reage da mesma forma, muitas das vezes. Quando nós somos pacíficos com o outro, mansos, o outro desmonta a gente, na nossa frente. E é isso que Jesus... Mahatma Gandhi, um líder político e religioso da Índia, ele e o seu povo, comandando o seu povo, ele venceu os ingleses sem derramar uma gota de sangue. Os ingleses eram os agressores. É aqueles que batiam na face. Mas Gandhi, ele se negou a ser violento e mostrou que gentileza gera gentileza. Venceu os ingleses nesta condição, com a sua mansidão, mostrando seu povo para não agredir, não revidar o domínio dos ingleses. Seguindo, qual é a nossa bandeira? A bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. E como entendia Jesus a caridade? Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições do outro. E perdão das ofensas. Então, perdoar é caridade. Não é só, né, distribuir alimentos. Não é só dar o ombro amigo, né? Uma conversa amiga. Não é só isso. É também perdoar no entendimento de Jesus. Então, se nós levantamos a bandeira da caridade, cabe a nós sermos benevolentes, indulgentes e praticar o perdão, sim. Vamos, para terminar,
vamos aqui ler o que Emmanuel, no livro Calma, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-se, e se já consegues reconhecer-lhes os prejuízos, podes claramente erradicá-lo atendendo à própria renovação. Vejam bem, se nós nos deixamos que a raiva, o ódio, o ressentimento se evidenciem por uma ignorância nossa, tá? Não é desculpa, mas é aceitável até determinado ponto. Mas quando nós já temos um conhecimento como a nossa doutrina e Jesus nos traz, nós temos que fazer o esforço, porque aí vai se reconhecer o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. E esses deixar aflorar os sentimentos negativos como esses, tão prejudiciais à nossa saúde, não está realmente num esforço necessário. Então, que possamos, né, com Jesus, com esse conhecimento, com o pouco que nós trouxemos hoje, para um esclarecimento maior sobre o perdão, porque nosso conceito é sempre equivocado com relação a isso. Então, que possamos, com esse entendimento, nesses breves momentos, refletirmos sobre a necessidade que temos, antes de tudo, também, de perdoar. Seguindo, como bons cristãos que somos, os passos de Jesus. Pois ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A nossa felicidade é uma construção nossa. Se o outro nos agride, é problema dele. Mas nós temos que pensar na nossa felicidade, na construção da nossa paz, do nosso equilíbrio, do reino de Deus dentro de nós. Então, meus irmãos, que possamos, com esse estudo de hoje, ter levado um pouquinho de compreensão quanto à questão do perdão, tirando, né, um pouco de vocês aquele conceito equivocado de que perdão é coisa de pessoa fraca, covarde, que aceita tudo. Não. Jesus nos mostrou que não é bem assim. E tantos outros missionários que estiveram na terra, nos comprovando cada vez mais que perdoar é a coisa mais certa que temos a fazer. Então, que a paz do Cristo esteja em nossos corações, em nossos lares, no coraçãozinho dele. Então, que Jesus seja o nosso guia e modelo sempre. Que assim seja.